De quem é esse rosto? O homem do sudário é o Jesus dos Evangelhos? O sudário é da Idade Média. O Santo Sudário não é o sudário de Cristo. O sudário é um logro medieval, mas continua de pé o mistério da imagem. Sudário, a última verdade. Como medieval, remonta à época de Cristo. É de fato o lençol que envolveu o corpo de Jesus. Sudário falso, ainda não. Um russo desmonta o teste ao radiocarbono. Sudário, pintura de Leonardo? Ressurge uma tese sugestiva, mas sem fundamento. Reabre-se o caso sudário. O sudário é autêntico. Cientistas leigos afirmam o sudário é realmente do século I. Erro de cálculo. O lençol não tem menos de 19 séculos. O Santo Sudário é autêntico. A Igreja enganou-se. Complô anticatólico contra o Santo Sudário. Assim, sobre o sudário ficou impresso um corpo humano. Traços de DNA feminino encontrados no Santo Sudário, mas o tecido foi tocado por muitas mãos. 5 de setembro de 1995. Anúncio do cardeal Saldarini. Exposição do sudário em 1998 e em 2000. A verdade está sempre diante de nós. E nós estamos por ela circundados e iluminados. A nossa inteligência é que deve habituar-se a vê-la, assim como os nossos olhos devem habituar-se a ver a luz que nos circunda e nos inunda. Eis o Santo Sudário, com as características morfológicas de marcas de sangue que biólogos declararam irrepetíveis a pincel. Transparece desse lençol de 2000 anos a imagem comovente de um condenado à morte na cruz, feita com pregos ou cravos, precedida de típica flagelação e de uma especialíssima coroação de espinhos. Em vez do costumeiro curifrágio, quebra das pernas para apressar a morte, recebeu um golpe de lança no hemitórax direito para certificar de que estava morto. Este documento singular caracteriza-se pela dupla marca de um corpo que, assumindo a rigidez cadavérica, permaneceu com a cabeça inclinada também no sepulcro, como o Jesus dos Evangelhos. Tudo isto tem o valor de um testemunho escrito em letras de sangue. O corpo do homem do sudário foi envolvido nesse lençol por um tempo determinado, comprovado pelo perfeito decalque dos coágulos sanguíneos após a maturação de um processo fibrinolítico. Para a prova científica, continua a ser ainda hoje um enigma a gênese da misteriosa marca do corpo impresso no lençol, como um negativo fotográfico. Os cientistas não chegaram ainda a determinar o mecanismo fisioquímico que produziu a imagem superficialíssima e levemente amarelada, como nem mesmo chegaram a reproduzi-la. Os peritos são levados a sustentar o emprego de uma energia desconhecida. O Santo Sudário é também conhecido como síndon, que em grego e em latim significa lençol. Na borda da imagem notam-se longas listas escuras, sinais do incêndio de Chambéry, em 1532. São evidentes também os pequenos triângulos mais claros devidos aos reparos feitos pelas irmãs Clarissas 2 anos depois, em 1534. Sobre o sudário, são evidentes também sulcos. Trata-se de manchas provocadas pela água usada para apagar o incêndio, tornadas evidentes na parte central e nos bordos da tela. Olhando o sudário, encontramos-nos diante de um corpo de delito, sem nome, com uma enorme quantidade de preciosos indícios. A primeira revelação importante sobre o sudário remonta a 1898. Há pouco havia sido inventada a fotografia. O fotógrafo e advogado turinense Secondo Pia, depois de muitas dificuldades, conseguiu obter licença para fotografá-lo pela primeira vez. Na noite de 28 de maio, é que Pia conseguiu impressionar as lâminas dos grandes negativos de vidro que então eram usadas para fotografar.
Daí, voltou rapidamente para seu quarto escuro para as revelar. Pia, o fotógrafo, o que nem sequer pensava, era na surpresa que estava para viver naquela noite. Percebeu uma extraordinária mudança na dupla imagem entre a realidade da imagem do sudário, esboçada e incompreensível, e a revelação do negativo fotográfico. Pela primeira vez, era possível ver de modo natural, nos negativos fotográficos, claros e escuros realísticos, como em uma verdadeira fotografia. O corpo bem proporcionado e de uma nitidez impressionante. As manchas de sangue e as do incêndio mostravam-se brancas, e o conjunto assumia um aspecto de maravilhoso realismo. O semblante negativo revela uma atitude de impressionante majestade com os olhos cerrados pela morte. O sudário se comporta, pois, como um negativo fotográfico que se torna positivo quando a máquina fotográfica lhe inverte o claro e escuro. Uma coisa é certa. Para tirar uma fotografia, precisa-se necessariamente de uma luz. Considerando isto, podemos serenamente aceitar crer que no escuro do sepulcro, uma luz possa ter sido libertada daquele corpo. Não há outra explicação. O sudário é, pois, uma manifestação de luz. Constatamos com surpresa que o rosto não é iluminado nem da direita nem da esquerda, nem da frente nem de trás. Vemos que ele próprio é a fonte da luz. Este rosto é iluminado do interior, de dentro. Desse assunto do sudário têm se ocupado muitos estudiosos de história da arte, arqueologia, iconografia, numismática, fotografia, microscopia, anatomia, ciência de tecidos, palinologia, eidomática, patologia, traumatologia, radiologia, tanatologia, física, química, biologia, microbiologia, informática, matemática, antropologia, história, história da cultura, direito romano relativo à crucificação, usos hebraicos de sepultamento, exegese bíblica e teologia. Daí que o sudário deu origem a uma verdadeira e própria disciplina científica, a sindonologia. Trata-se de um semblante que não apresenta nenhuma referência a quaisquer estilos pictóricos de quaisquer épocas, nem românticos, nem bizantinos, nem góticos. Dos últimos exames realizados pelo Sturp, projetos de pesquisa sobre o sudário de Turim, resulta que não é pintura, não se manifestou ou revelou pigmento algum, não é chamuscamento, não é imagem provocada por contato com um baixo relevo reaquecido. Para ver este semblante e compreender alguma coisa da imagem, é preciso estar ao menos a 3 metros de distância. Aproximando-se, não se vê nada. A imagem desaparece. Motivo pelo qual nenhum pintor pôde ter pintado aquilo que nem ele mesmo podia ver. Uma contribuição muito importante para a identificação do homem do sudário foi apresentada por Rebecca Jackson, pesquisadora de origem hebraica, que dele estudou os traços somáticos. Trata-se seguramente de um judeu. Revelam-no de modo particular 3 elementos: a proximidade dos olhos à raiz do nariz, o comprimento do próprio nariz e a plenitude do lábio inferior. O tecido tem em si muitas pregas devidas ao enrolamento e desenrolamento rápido em várias circunstâncias e que, segundo os peritos em tecidos, podem muito bem ser devidas ao século I. O sudário é um tecido tipo espinha de peixe. Diferentemente dos fios egípcios torcidos em sentido anti-horário ou rotação S, os fios do sudário apresentam o torcido Z oposto. Este elemento leva a pensar numa origem ciro-palestinense. É também irregular a trama do tecido feito num tear manual a pedal. Levando-se em consideração a época em que foi confeccionado, deve ser considerado como tecido apurado, um pano fino. Os egípcios antigos usavam teares semelhantes a esse empregado para tecer o sudário. Vista ao microscópio, a fibra de linho aparece como um tubo transparente, com canal interno. Cada fio do tecido é constituído por 70 a 80 até 100 a 120 fibrilas. O sudário, desde 1578, é conservado no Duomo, ou Catedral de Turim. Os Savoia o transferiram de Chambéry naquele período. A exposição do sudário à visitação pública foi um gesto de homenagem nas vicissitudes enfrentadas por São Carlos Borromeu,
o qual, para agradecer ao Senhor e ter libertado Milão da peste, fizera o voto de dirigir-se à França a pé em homenagem ao Santo Sudário. Desde então, essa relíquia se encontra na capital de Piemonte, tomando o nome de Sudário de Turim. A tradição popular sempre venerou esse lençol, considerando o mais importante documento relíquia de Cristo. Os 3,5 milhões de peregrinos procedentes de todas as partes do mundo para a exposição do Sudário em 1978 são uma confirmação de quanto este humilde lençol fala profundamente ao coração de tantas pessoas. O Sudário é um envio, um chamado às Escrituras, aos últimos momentos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. O sudário, costurado sobre um tecido holandês, é coberto por um tecido de seda vermelha. Está envolto num cilindro e conservado em uma caixa retangular. O sudário, desde 1694, é conservado ininterruptamente no altar de Bertola, no centro da capela de Guarini, mandada construir precisamente para guardá-lo. Em 1993, foi temporariamente transferido ao coro do Duomo, anexo à capela do sudário, atrás do altar-mor, para permitir o desenvolvimento de trabalhos de restauração da ábside da cúpula de Guarini. Uma urna de cristal foi projetada e mandada construir pelo arquiteto Andrea Bruno para proteger o sudário na sua caixinha de madeira. Uma urna anti-incêndio, anti-projétil, anti-arrombamento, sob temperatura controlada. Era a noite de 11 para 12 de abril de 1997. Os trabalhos de restauração da cúpula da capela do sudário estavam chegando à fase de conclusão, quando um tremendo incêndio se deflagrou exatamente ali, onde há 4 séculos esteve sendo conservado o sudário. A cúpula tornou-se uma gigantesca coluna de fogo de 25 metros. Chegaram os bombeiros. A situação era dramática. Uma das mais prestigiadas obras-primas do barroco fora tomada pelo fogo destruidor. A preocupação mais urgente de uma parte dos 150 bombeiros que para ali acorreram era a de pôr a salvo o sudário, que estava ameaçado por perigo real. A temperatura elevadíssima do fogo, muito próximo, e os materiais incandescentes que caíam sobre o couro, onde estava guardada a relíquia, comprometiam toda a possibilidade de abrir a urna com um mecanismo próprio de abertura. Decidiram estourá-la à marreta. Sob os potentes golpes, os cristais à prova de projéteis caíam, despedaçando-se. Finalmente, depois de cerca de 15 minutos intermináveis, em clima de forte tensão, chegaram à caixa interna, onde estava contido o precioso tecido. A 1h30 da madrugada do dia 12, o sudário estava salvo. Soldados do fogo, como guardas do corpo, transportaram-no para a saída do Duomo. Já salvo lá fora, o sudário foi levado para a casa do cardeal Giovanni Saldarini, de Turim. O fogo ardeu a noite toda, provocando danos gravíssimos. Só às 5h30 da manhã, num cenário desolador, o incêndio foi finalmente dominado. Cabe perguntar, se o sudário tivesse permanecido na capela de Guarini, o que teria acontecido? A resposta é simples. Não teria sobrado mais que um pano carbonizado. No dia 14 de abril, o guarda do sudário, Giovanni Saldarini, organizou um reconhecimento do lençol na presença de peritos, os quais unanimemente atestaram que o sudário nenhum dano sofreu. Surge a pergunta, qual a razão desse incêndio? É o que está investigando a autoridade judicial. Enquanto espera uma nova urna, novos trabalhos de restauração e da exposição no fim do século, o sudário ficará guardado num lugar secreto. Nos primeiros decênios, o sudário foi protegido e escondido pelos apóstolos e por Maria, e a seguir pela comunidade cristã. No ambiente hebraico, um pano que tivesse envolvido um cadáver era considerado objeto impuro, portanto, coisa para não ser exposta.
Nos primeiros 3 séculos, os cristãos foram perseguidos. Além dos 4 evangelhos canônicos, foram escritos evangelhos apócrifos, as Memórias de Nicodemos, os Atos de Pilatos. O valor tradicional e documental é posto em foco nos estudos mais recentes. As primeiras imagens cristãs são imagens símbolos: os pães, os peixes, a âncora, a cruz. O cristianismo, até o ano 300, viveu, por assim dizer, na clandestinidade. Quando a doutrina de Cristo começou a contar com o apoio de Constantino, com o Edito de Milão, em 313, apareceram pela primeira vez os monogramas de Cristo também nas moedas romanas. Numa passagem do Pseudo-Cipriano, século 3 a 4, encontra-se citada uma carta, ou Atos de São João, na qual Jesus diz: Vós me vereis assim como se pode ver alguém na água ou num espelho. Assim aparece ainda hoje no sudário conservado em Turim. Mas no século VI, surge um rosto de Cristo com traços particulares. Onde teria se inspirado o artista que o pintou? O sudário deve ter dado inspiração ao artista que pintou a imagem do rosto do Sinai. O sudário, superposto a esta imagem, apresenta cerca de 250 pontos de congruência. Em 525, em Edessa, descobre-se uma imagem do rosto de Cristo, uma imagem aqueropita, não feita por mão humana. O rosto impresso sobre o mandílion de Edessa é, como veremos a seguir, o do sudário. O mandílion, em 787, por ocasião do Segundo Concílio de Nicéia, foi o argumento principal em defesa da legitimidade do uso de imagens sagradas contra as teses dos iconoclastas. Esse rosto foi assim transformado na fonte principal, o protótipo de todas as imagens de Cristo desde então até hoje. As moedas imperiais bizantinas traziam estampado o rosto do sudário. O semblante do sudário, em sobreimpressão com a moeda, apresenta cerca de 145 pontos de congruência. As feições desse rosto podem ser encontradas em alguns forros de catacumbas romanas e sobre alguns sarcófagos paleocristãos. O rosto do homem do sudário foi também o legítimo modelo de todos os ícones bizantinos. A 16 de agosto de 944, o mandílion chega solenemente a Constantinopla. Gregório, o referendário, descrevendo a imagem, fala das gotas de sangue brotadas do seu lado. E isso permitiu posteriormente identificar o mandílion, que existia no Oriente, com o sudário, que existe no Ocidente. A partir do século XI, começará a aparecer também na iconografia a figura do corpo inteiro que jaz no lençol. Em Constantinopla, o sudário era apresentado como um quadro em uma grade retangular. Um círculo no centro dela dava destaque apenas ao rosto. Esse modo de apresentar o sudário era chamado com o curioso termo tetradiplon, que significa dobrado em 4 duplos. Nota-se a chaga do lado, como foi descrita por Gregório o referendário no seu discurso. As manchas de sangue da planta dos pés mostram um pé mais alto e um pé mais baixo devido à rigidez cadavérica. Esta particularidade tem sido uma indicação para os artistas e é confirmada pelo que veremos daqui a pouco. Eis a razão pela qual o imperador Basílio I, já no ano de 869, pôde apresentar pela primeira vez nas moedas Cristo manco de figura inteira, sentado no trono com um pé estendido à frente e o outro direito virado 90 graus. A Virgem da Ternura de Vladimir faz notar o pezinho esquerdo de Jesus, que mostra só a planta do pé sem sandália, deformado com um hálux maior. Também as cruzes russas são indicativas deste particular, confirmando-se pelo supedâneo inclinado. O manuscrito Prai de Budapeste, de 1192, na parte superior, mostra a unção de Cristo, na inferior, as mulheres no sepulcro. Na cópia do sudário efetuada por Dürer em 1516, notam-se 4 pequenas queimaduras simétricas, anteriores às do incêndio de Chambéry em 1532. Foi feita uma imagem do sudário, eliminando todas as queimaduras oriundas do incêndio de 1532, reconstruindo assim a imagem que servira de modelo a Dürer. O sudário apresenta traços de 2 incêndios. No manuscrito Prey, na unção de Cristo, as mãos, à esquerda sobre a direita, cruzadas na região pública, não têm polegar, exatamente como na figura do sudário.
e já em 1192 tem presentes e atesta queimaduras de um possível incêndio. O Santo Rosto difunde-se na Idade Média. Esses rostos, plenos de espiritualidade, semelhantes ao rosto do sudário, dominam toda a cultura iconográfica medieval. Assim falava o Papa Adriano. Por intermédio de um rosto visível, o nosso espírito será transportado por atração espiritual para a majestade invisível. Todas estas representações testemunham que o sudário revelou-se aos artistas um pouco por vez. E isso é típico da revelação de Deus. Deus se revela pouco a pouco a quem o procura. É no sudário que encontramos a imagem mais perfeita do Deus invisível que podemos contemplar e adorar. Um precioso texto em francês antigo, escrito por Robert de Clary, cronista da Quarta Cruzada, narra que antes da segunda tomada de Constantinopla, hoje Istambul, ocorrida 12 de abril de 1204, vide-lhe Sidoane, o sudário, que a cada sexta-feira era exposto em todo o seu tamanho na igreja de Santa Maria de Blaquerne. O cronista escrevia ainda: ninguém sabe, nem grego nem francês, o que aconteceu a esse sudário depois da conquista da cidade. De acordo com algumas asserções de alguns historiadores, dentre eles o dominicano Padre de Barle, o sudário teria ido para a França, para Saint-Chapelle de Paris. Balduíno II consignou em 1247 a São Luís IX, rei da França. Entre 1353 a 1356, o sudário chegou a Lille e o seu novo possuidor foi Godofredo I de Charny. Em 1506, o Papa Júlio II aprovou a missa e o ofício do Santo Sudário. Em 1532, o sudário, na posse da Casa do Savoia, desde 1453, estava em Chambéry. Na noite de 3 para 4 de dezembro de 1532, festa de Santa Bárbara, deflagrou-se incêndio que danificou visivelmente o sudário, sem que fosse, porém, arruinada a imagem, com exceção dos braços. As irmãs Clarissas repararam o sudário dos gravíssimos danos sofridos, orando de joelhos durante 15 dias. O sudário era dobrado como uma toalha em 48 partes. Assim lemos na ata redigida pelas Clarissas. Nessa imagem, nós víamos sofrimentos que não saberíamos imaginar. Um rosto martirizado, filetes de sangue que escorriam sobre a fronte. As faces inchadas e desfiguradas, golpeadas cruelmente. A mão esquerda marcada e cruzada sobre a direita, da qual cobre a chaga. A nuca ferida por longos e grossos espinhos da coroa, à maneira de chapéu. Grandes gotas de sangue incrustadas nos cabelos. As espáduas completamente dilaceradas pelos golpes de flagelo. Em 1933, houve uma solene exposição do sudário por ocasião do Ano Santo. 2 anos antes, em 1931, o sudário fora fotografado pela segunda vez por Henry, com resultados decisivamente superiores aos do Secondo Pia. Significativos são alguns testemunhos da época. O agnóstico Delage, no seu relatório à Academia de França, expressou-se com estas significativas palavras: se não é ele, Jesus, deverá ser um delinquente comum, justiçado pelos romanos. E aí será preciso explicar aquela serenidade, aquela majestade, aquela soberana espiritualidade que se lê naquele rosto. Maurice Mauriac definiu essa foto, uma nova ressurreição. Paul Claudel, mais que uma imagem, é uma presença. Pio XI disse: esta foto sozinha vale mais que todas as pesquisas históricas. Em 1978, pela primeira vez, um importante grupo de cientistas, 40 do Sturp e uma dezena de europeus, encontraram-se reunidos em Turim, logo depois da solene exposição do sudário, ocorrida de agosto a outubro de 1978.
Os motivos principais dos estudos podem concentrar-se sobre 3 temas: a autenticidade, o mecanismo de formação da imagem, a conservação. Chegaram diretamente dos Estados Unidos cerca de 40 toneladas de aparelhagem. Foram gastas 120 horas de mensurações e outras 100 mil horas de estudo que permitiram ao grupo de cientistas, com base nos resultados, formular 85 novos quesitos, muitos dos quais ainda hoje sem resposta. Em outras 600 horas de observação ao microscópio eletrônico, foram examinadas várias partículas recolhidas sobre 36 fitas de 5 centímetros quadrados, além de mais de 3 mil microfibrilas. Todo esse trabalho permitiu afirmar a inexistência de substâncias corantes sobre o linho. Sobre a imagem misteriosa de cor amarelada, foram empregados cerca de 18 solventes de ação química, sem conseguir modificar de modo algum a cor. Uma foto especial por transmissão pôde demonstrar que o sudário não tem sobre si nenhum sinal de pintura. A importância dessa foto está mais naquilo que não se vê do que naquilo que se vê. A imagem do corpo desaparece. Vêem-se somente as manchas de água, as queimaduras e as manchas de sangue. Isso demonstra que de modo algum pode ser uma pintura. Esta foto demonstra que os remendos apostos pelas irmãs Clarissas são de uma cor muito mais clara, sinal este de que o tecido do sudário, já a olho nu, liso e muito velho, é muito mais antigo do que 1534, ano em que foi reparado o sudário. Max Frey, diretor do Serviço Científico da Polícia de Zurique, falecido em 1983, tirou com fitas adesivas especiais pó do sudário, individualizando muitos grânulos de pólen estudados ao microscópio eletrônico. Encontraram-se pólens da França Central, da Savoia, do Piemonte, de Constantinopla, de Jerusalém, do Mar Morto, da Anatólia. Esta descoberta é importantíssima porque a presença destes pólens indica que o sudário esteve em todos esses lugares. A pesquisa palinológica demonstrou assim que o sudário esteve em todos os lugares indicados pela tradição. Sabemos com certeza que o sudário esteve na França desde 1356. A presença de pólen das áreas do Oriente Médio demonstra que antes da Idade Média o sudário estivera nesses lugares. John Heller, do New England Institute, porta-voz do STURP, em maio de 1981, anunciava ao mundo o êxito de 3 anos de estudos. Sobre o sudário, há realmente sangue. Sangue puro. Sangue humano. Confirmando assim o que a tradição popular sempre sustentara ser sangue. O sangue da chaga do hemitórax direito, causada por uma arma cortante, provavelmente uma lança, mostrou ser um sangue cadavérico, saído do corpo depois da morte do homem. Notou-se, além do sangue, a presença de soro, elemento útil, segundo a ciência médica, para identificar a causa última da morte do homem do sudário, como veremos adiante. Ao professor Alan Adler, da Western Connecticut University, microquímico que não fazia parte do grupo dos 40 cientistas, foi pedido que analisasse uma amostra. O pesquisador pensava encontrar-se diante de um problema normal de medicina legal, e só quando declarou que a amostra continha inequivocamente sangue é que um colega lhe revelou que se tratava de amostra do sudário de Turim. Adler, judeu e pouco ligado a questões de fé, deixou escapar esta exclamação muito significativa: meu Deus! Em 1978, foram retirados alguns fios das manchas de sangue da chaga do pé. Com os métodos da hematologia forense, o professor Baima Boloni, médico legista, confirma a presença de sangue humano, determinando-lhe também o grupo a que pertence, AB. É certo que não temos uma ficha médica de Jesus para confirmar se é verdadeiramente o seu sangue. O professor Baima Boloni identificou no sudário um glóbulo vermelho. No século VIII, em Lanciano, na província de Chieti, um sacerdote foi testemunha de um milagre, um prodígio. No momento da consagração, o vinho e a hóstia grande se transformaram em sangue e carne. É com toda certeza o milagre eucarístico mais importante do mundo. O sangue foi analisado pelo professor Linone d'Arezzo e foi confirmado que era verdadeiramente sangue humano do grupo AB, o mesmo encontrado no sudário. O professor Baima Boloni confirmou ainda a presença de aloés e mirra, substâncias antiputrefação e conservantes empregadas no sepultamento, como era o uso entre os hebreus.
O professor Sebastiano Rodante, com experiências feitas sobre uma figura com suor de sangue misturado com aloés e mirra, obteve sobre telas experimentais imagens semelhantes à do sudário. E a seguir, fez outros experimentos pondo a tela com a imagem do rosto sobre um cadáver durante 24 e 36 horas. Tal experimento demonstrou que o homem do sudário esteve envolvido no lençol não mais do que 36 horas. Isto é confirmado pela completa ausência de putrefação. O corpo não sofreu nenhuma corrupção, exatamente como escreveu o salmista. Não permitirás que o teu santo conheça a corrupção. O sudário envolveu um corpo morto que não se tornou cadáver. No encontro de 1978 em Turim, foi apresentada pelo professor Tamburelli uma foto tridimensional do rosto do sudário. A Assembleia, nessa ocasião, à vista dessa foto, sentiu uma espécie de choque e prorrompeu em aplauso que durou muitíssimos minutos. O professor Tamburelli, com oportunas filtragens por computador, purificou o rosto de todos os sinais do martírio, obtendo uma imagem muito sugestiva e, pela primeira vez, temos certeza, muito próxima do real. Os americanos Jumper Jackson disseram por sua conta que a explicação da imagem por contato do corpo com o lençol prevê uma formação de imagens só nos pontos onde o lençol esteve em contato, e há pontos onde o lençol não tocou e tem imagem. O mecanismo de formação foi como um fluxo de radiação não penetrante que se atenua com a passagem no ar e que diminui com a distância. O claro escuro da imagem sudárica é proporcional à distância que havia entre o corpo e o lençol nos vários pontos. E isto permite reconstruir a forma tridimensional do corpo que nele estava envolvido. Quando, sob seus olhares incrédulos, se formou essa imagem sobre o monitor do computador, foi para os dois cientistas um momento de fortíssima emoção, certamente não inferior à de Pia ao revelar a primeira fotografia. Os mesmos Jumper Jackson, com cálculos no computador, construíram um modelo, um conjunto harmônico anatomicamente idêntico ao corpo contido no sudário. Esta representação foi dada ao Papa João Paulo II a 13 de maio de 1981, dia do atentado. Sobre o olho direito do homem do sudário, foi identificado um objeto de forma arredondada. De acordo com alguns estudos feitos antes pelo jesuíta Padre Failas e sucessivamente pelo numismata Mário Moroni, trata-se de uma moedinha. A moedinha, um litus, deixou impressas sobre o sudário letras e a forma de um ponto de interrogação, um símbolo pastoril. As letras fazem parte da escrita Tiberius Caesar. Em 1996, os cientistas turinenses Nello Balocino e Baima Boloni concluíram um estudo que confirmaria a presença de uma segunda moedinha sobre o supercílio esquerdo. Também esta deixou impressas no sudário cifras e letras que atestam o 16º ano de Tibério César. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1, lemos: Era o ano 15º do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Esta moedinha foi posta em circulação um ano depois do início da pregação de João Batista. A 13 de outubro de 1988, depois da famosa datação do carbono 14, o cardeal Balestreiro, na presença de Joaquim Navarro Valls, porta-voz da Santa Sé, lia um comunicado com o qual tornava conhecido o resultado do exame radiocarbônico. Tale documento precisa che l'intervallo di data calibrata assegnato al tessuto sindonico con livello di confidenza del 95% è tra il 1260 e il 1390 d.C. Assim, o enviado especial do diário milanês Il Giorno comentava: que era agradável, sorridente, quase alegre, purificado de polêmicas e desilusões muito ardentes,
respirava-se ontem na despojada e superpovoada sala, onde o sudário de Turim, a relíquia mais famosa da cristandade, foi simplesmente desclassificado, passando de objeto sagrado a sugestivo achado medieval. E com que insuperável, prudente e modesta elegância, o arcebispo Anastácio Balestrero conseguiu tornar público, interpretar e comentar o definitivo veredito dos cientistas que datavam o lendário sudário de Cristo numa época compreendida entre 1260 e 1390. Desorientação, desilusão e raiva de todos os que, conhecendo a história desta relíquia, não podiam absolutamente aceitar o resultado desta datação pelo radiocarbono. Não obstante isto, um mérito deve ser creditado ao carbono 14, porque deu motivação a quantos não sabiam nada do sudário a tomar conhecimento dele. O cardeal, nesse momento, disse que a Igreja entregava à ciência a avaliação desses resultados. Mas já há 90 anos de estudos e de pesquisas não hesitaram em identificar no sudário o lençol funerário citado nos Evangelhos. Il suo rispetto e la sua venerazione per questa veneranda icona di Cristo, che rimane oggetto del culto dei fedeli in coerenza con l'atteggiamento da sempre espresso nei riguardi della Santa Sindone, nella quale il valore dell'immagine è preminente rispetto all'eventuale valore di reperto storico. Depois de outubro de 88, havia uma evidente curiosidade em pôr o Papa à prova e propor-lhe um questionamento precisamente sobre o sudário. Fiz uma pergunta muito seca e disse: Santidade, quero fazer-lhe uma pergunta sobre o sudário. Estão emergindo alguns lados pouco claros sobre a última pesquisa do radiocarbono. O senhor tem sido sempre do parecer de que se trata de uma relíquia, como disse mais de uma vez, ou apenas de um ícone? A resposta do Papa foi esta: Relíquia lo è certamente, non si può cambiare, perché se non fosse una relíquia allora non si potrebbe capire queste azioni della fede che la circondano e che si mostrano anche più forti dalle prove, diciamo, contraprove di ordine scientifico. Si mostrano più forti. 1260, 1390. É o dia 14 de outubro de 1988. Hall, Tide, Edges, o trio dos carbonistas, reúne-se em conferência para a imprensa. Estamos em Londres e os três cientistas mostram-se em atitude triunfal. Triunfo por quê? Talvez pensassem ter conseguido uma grande conquista histórica. – 21 de abril de 1988, dia da retirada de tecido. Reed, autor do corte, e Testori, perito em tecidos, discutiram durante cerca de 2 horas com o engenheiro Gonella para decidir onde retirar o tecido, optando por fim pelo ponto menos adequado. A superficialidade desta decisão, depois de 2 anos de preparo para efetuar a operação, bem mostra como a escolha do lugar foi completamente secundária. Estamos prontos. A amostra a ser destinada aos laboratórios para a datação é escolhida. Situa-se na proximidade do ângulo de raiz, a área assim chamada porque em 1973 este perito têxtil belga da cidade de Gand retirou dali um pedacinho de sudário para uma análise merciológica. O Sr. Reed efetua o corte. Tudo é documentado, fotografado, vídeo registrado. Do sudário foi retirado um pedacinho de 8 centímetros e 1/10 por 1 centímetro e 6 décimos. Evidentemente, sob o sudário, há um outro tecido, uma tela de suporte. O professor Testori na balança de precisão. Toda a amostra, uma vez aparados os bordos, resulta em 7 centímetros por 1 centímetro, correspondente a um peso total de 300 miligramas. A seguir dividido em 2 partes e depois divididas em 3 partes para mandar aos laboratórios. 53,7, 52,1, 52,8. Os representantes dos laboratórios de datação estiveram presentes durante todo o tempo de operação da extração do tecido.
Este fato é extremamente grave porque devia ser um teste às cegas, como fora decidido em um protocolo completamente desatento. Quem organizou a operação justificou a presença dos cientistas como uma exigência dos laboratórios, exigência que fora repelida. Além do mais, o tecido sudárico é reconhecibilíssimo, e isso dava a entender que o tão comentado teste às cegas teria sido um expediente para calar a opinião pública. Tait, do British Museum, sai da sala secreta onde tinham estado guardadas, em contêineres próprios, as amostras do sudário com outros tecidos de controle. Uma amostra medieval e uma amostra do século I. Estamos em Zurique, no estúdio do professor Wolfli. Vemos os 3 pequenos cilindros, tendo à esquerda um estojinho branco que fora levado a Turim e entregue em mãos na manhã de 21 de abril. Esse pequenino estojo continha alguns fios do pluvial de São Luís de Anjou, datado de 1263-1283, aproximadamente da mesma época que foi indicada pelos laboratórios para o sudário. Tait e Gonella definiram-no como uma amostra confirmadora. Tratava-se, porém, de uma verdadeira amostra anômala. A história do sudário é complexa e muito tumultuada. Nas solenes e públicas exposições, como se nota em algumas representações, muitas pessoas o pegavam e o seguravam com as mãos sem nenhum suporte. O sudário registra uma forte taxa de sujeira. Existem sinais de cera e de fumaça dos candelabros. O sudário apresenta características tais que tornam anômalos os resultados do carbono 14. Existe uma enorme quantidade de carbono absorvida em todas as fibras do tecido, como, por exemplo, quando o lençol pegou fogo em 1532 e foi salvo com uma rápida imersão em água que penetrou no interior do contêiner incandescente. Sobre a tela do sudário foram evidenciadas hifas, esporos e fungos. Em 1978, Reed, aspirando pó do sudário, encontrou nele ácaros. Em 1982, um fio do sudário retirado da amostra de raiz foi datado pela Universidade da Califórnia com radiocarbono. O resultado foi, de um lado, de 200 depois de Cristo e do outro, de 1000 depois de Cristo. Homem de Lindau, encontrado em 1984, resultou em 3 datas diferentes: 300 a.C., 100 depois de Cristo e 400 depois de Cristo. A múmia de Manchester, datada pelo British Museum, resultou no que se refere aos ossos 800 a 1000 anos mais velha que as faixas. Conchas de caramujos ainda vivos, datados com radiocarbono, apresentaram a idade de 26.000 anos. Uma foca morta naquele momento, submetida ao radiocarbono, apresentou resultados como morta há 1300 anos. Um chifre da época viking, submetido ao radiocarbono, revelou ser um achado do futuro, do ano 2006. As rochas do Terciário e do Pré-Cambriano resultaram 7 vezes mais velhas que a Terra. Por ocasião do simpósio do CIALT, Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário de Turim, ocorrido em Roma em 1993, o professor Dmitry Kuznetsov, do Instituto Superior dos Estudos de Moscou, Prêmio Lenin, apresentou o seu estudo, demonstrando ainda que os dados publicados em Nature não são confiáveis, porque os cientistas ingleses não levaram em conta 2 fatores importantes: a exata distribuição de carbono 14 in natura e os efeitos de modificação que o radiocarbono produz no tecido de linho. Segundo o parecer do químico russo, refeitos os cálculos, aplicando-lhes estas variantes, o lençol não teria menos de 19 séculos. Depois, em 1994, Mario Moroni, pesquisador do Centro Internacional de Sindonologia, graças à disponibilidade do Israel Antiquities Authority de Jerusalém, pôde ter à mão 3 fragmentos de linho provenientes das escavações de Engadi, em Israel. Moroni consignou os fragmentos a 3 laboratórios: Tucson, Arizona; Toronto, Canadá; Kuznetsov, em Moscou. As análises obtidas com o método do carbono 14 concordam. O achado é de 200 a.C. Kuznetsov submeteu a amostra de Engadi às condições de um incêndio a 200 graus de temperatura, com traços de cátion de prata, recriando uma situação análoga à sofrida pelo sudário em 1532. Feita esta operação, redatou o linho com radiocarbono.
O tecido revelou-se de 1200 a.C. e não mais de apenas 200 a.C. Recentemente, foi efetuada uma pesquisa sobre polimorfismos do DNA sobre o sudário. As moléculas dessa substância são visualizáveis exclusivamente ao microscópio eletrônico, e nela está encerrado todo o patrimônio genético de um indivíduo. O professor Marcello Canali, do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Gênova, com amostras retiradas em 1978, a ele fornecidas pelo professor Baima Boloni, revelou a presença de DNA masculino e feminino. Esse último se justifica pelas numerosas manipulações femininas acontecidas no decurso dos séculos. O bioquímico molecular norte-americano Victor Trinan, tendo obtido fios autênticos do sudário empastados de sangue retirados por Rigid Numana na tarde de 21 de abril de 1988, visando a mesma finalidade, revelou a presença de DNA masculino. É impossível falar do sudário sem fazer referência aos evangelhos. Todas as características peculiares, coerentíssimas com as narrações evangélicas, são de uma realidade perturbadora. É um linho figurado com as imagens de todas as fases cronológicas da paixão e morte de Cristo. A medicina legal, nos estudos sudáricos, tem sido determinante, porque a partir dela é que foi iniciada a sinfonia das pesquisas científicas modernas. O sudário, como veremos, é único, um documento original da paixão de Cristo. O homem do sudário atesta uma flagelação ignominiosa. O exame quantitativo e direcional revela cerca de 120 golpes. A lei hebraica consentia um limite máximo de 39 golpes. Neste caso, tal limite não foi respeitado, porque se trata de uma flagelação romana. O Evangelho diz: Pilatos mandou então flagelar Jesus. O sudário revela muito mais, oferece particularidades surpreendentes e ajuda a compreender o tipo de flagelação reservado a Jesus e o momento em que lhe foi infligida. O homem do sudário foi flagelado imóvel. Não ao longo do caminho, como os condenados à pena capital. Flagelado com promessa de liberdade, flagelado pelos romanos como Jesus dos evangelhos. Os flageladores sabiam muito bem qual a expressa intenção de Pilatos, que disse: vou castigá-lo e depois o soltarei. Quem olhar o sudário e prestar atenção na direção dos golpes assinalada pelos flagelos, percebe que são dois pontos focais convergentes em auréola. Os flageladores, portanto, eram dois, postos respectivamente à direita e à esquerda, com evidente, precisa e fria divisão das tarefas. Todo o corpo, da planta dos pés aos ombros, foi golpeado por eles, poupando só a parte adiante do pericárdio. Explicam-nos os médicos que se os golpes fossem dados com violência também naquela área, Jesus teria morrido. Mas, como já dissemos, não havia nenhuma intenção de fazê-lo morrer, ao menos por parte de Pilatos. Dom Giulio Ricci reconstruiu nos particulares um crucifixo com o nu realismo com que nos fala o sudário. É verdadeiramente impressionante. Muitos séculos antes, já fora descrito no Salmo 128, versículo 3. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores, nele abriram longos sulcos. Dessa forma, também fala Isaías. Apresentei o dorso aos flageladores. O homem do sudário, como Jesus, foi coroado de espinhos. Toda a calota craniana está coberta de sinais sanguinolentos. A área occipital é salpicada de ferimentos por espinhos. Ao todo, puderam-se contar cerca de 30 a 35 ferimentos, excluindo os lados da cabeça que não deixaram impressão sobre o lençol. A coroa de espinhos do homem do sudário é em forma de capacete, não como nos descreve a tradição pictórica, como um diadema ao redor da cabeça. Na literatura antiga não existe referência alguma à coroação de espinhos. Só os evangelhos nos referem este particular. É a irrisão cruel.
Em Roma, na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, existem algumas relíquias insígnes, entre as quais alguns antigos espinhos atribuídos à coroa que colocaram em Jesus. De acordo com estudos anatômicos feitos sobre o rosto do homem do sudário, foi possível individualizar a distinção entre sangue arterial e sangue venoso. Este último refere-se ao 3 emborcado, que é bem visível sobre a fronte, devido à lesão da veia frontal e alguns movimentos feitos sobre a cruz, nos momentos de abatimento e de levantamento. Esta particularidade é uma prova muito convincente da autenticidade, mesmo porque sabemos que a circulação sanguínea foi descoberta por Andrea Cesalpino somente em 1593 e comunicada ao mundo científico pela primeira vez pelo inglês William Harvey em 1628. O homem do sudário, como Jesus, carregou aos ombros a cruz. Uma trave, como se faz evidente pelas contusões particularmente acentuadas na zona direita das espáduas e escapular da esquerda. Esta modalidade de transporte da cruz corresponde à típica crucificação romana, ao invés das representações tradicionais dos artistas que mostram Jesus carregando uma cruz inteira, composta tanto da trave vertical quanto da trave horizontal. Na realidade, Jesus levou, como o homem do sudário, atrás das espáduas, só a trave horizontal, chamada de patíbulo. O poste vertical, chamado de stips, já estava plantado na terra sobre o lugar da execução. A contusão sobre o dorso do homem do sudário é de 13 centímetros. Ainda na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, existe, entre as relíquias levadas no ano 384 pela imperatriz Helena, um outro objeto. Trata-se da trave de Dimas, o bom ladrão. A sua medida é a mesma revelada sobre o dorso do homem do sudário, 13 centímetros. Uma prova a mais da autenticidade do sudário. O homem do sudário, como Jesus, caiu. O estudo do sudário nos mostra algumas arrepiantes inflamações e vários traumas que se podem ler no rosto. Vê-se uma fratura da cartilagem, 2 evidentes inflamações nas áreas superciliares, na área orbital e na face direita. No sudário, encontrou-se lama do caminho, nos calcanhares, nos joelhos e sobre o nariz. A terra dos calcanhares contém aragonita, mineral comum nas grutas de Jerusalém. Por estas informações, o homem do sudário caminhou com os pés descalços. Caiu batendo o joelho e o rosto, exatamente como sempre nos transmitiu a tradição sobre Jesus. O homem do sudário foi crucificado como Jesus. No homem do sudário, o ferimento causado por um prego na altura do carpo esquerdo é evidente. É a primeira estranha revelação deste crucificado. Quase universalmente os artistas, dos bizantinos aos modernos, localizaram o prego no metacarpo. O cirurgião Barbet, porém, mostrou que fixando um braço com um prego na palma da mão e submetendo-o a uma tração de 40 quilos, aproximadamente 10 minutos depois, a mão não resiste ao peso e se rasga, desfiando-se a partir do prego. Os romanos, acostumados a este gênero de condenação, sabiam bem que se queriam tornar estaticamente seguro uma crucificação, deviam pregar o braço no carpo, onde se encontra o chamado espaço de Destô, e onde o prego vai encontrar o nervo mediano, provocando uma dor lancinante, que leva ao delírio e provocando nesse ponto, que é sensível e móvel, a retração do polegar interno da palma da mão. O sudário efetivamente só mostra 4 dedos, excluindo o polegar. A divergência dos 2 filetes de sangue verticais corresponde à dupla posição do crucificado durante a agonia. De opressão com escoamento à direita e de elevação com escoamento à esquerda. A partir de um cuidadoso estudo mensurativo dos escoamentos sobre os antebraços e os escoamentos de sangue convergentes do carpo esquerdo, resultam evidentes as 2 posições assumidas pelo crucificado na agonia, durante a qual pronunciava as últimas importantíssimas palavras: testamento para a humanidade. Tenho sede. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Hoje estarás comigo no paraíso. Deus meu, por que me abandonaste? Mulher, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. O homem do sudário tem os pés perfurados pelos pregos. Há escoamento de sangue evidente sobre toda a planta do pé direito. Uma chaga quadrada da largura de 1 centímetro de cada lado está realçada na área do pé. Ainda em Roma, na igreja de Santa Cruz, em Jerusalém, existe uma outra relíquia, um dos pregos usados para a crucificação de Jesus. Mede 13 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura, a mesma medida da chaga sobre o sudário, mais um elemento de autenticidade. Para apressar a morte dos crucificados, os romanos quebravam-lhes as pernas, impedindo movimentos e respiração, como nos mostram os restos do esqueleto de Givet Amitivar, encontrado próximo dos lugares das crucificações. Mas o homem do sudário não tem quebradas as tíbias, como previra o livro do Êxodo. Não lhe será quebrado nenhum osso. Ao homem do sudário foi desferido um golpe de arma cortante no lado. E como sabemos de estudos científicos sobre o sudário, é visível um afloramento de sangue e soro pós-morte. O sudário confirma com clareza extrema a perícope de João. Mas chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe furou o peito com um golpe de lança e logo verteu sangue e água. Uma arma de corte, da largura de 4 centímetros, golpeou o homem do sudário. Segundo recentes pesquisas, trata-se com muita probabilidade de uma lança romana. Golpeou o 5º espaço intercostal. Deve-se inferir que assim foi desferido o golpe da lança no lado de Jesus. Com o sudário, realiza-se ainda hoje para nós a profecia de Zacarias que diz: voltarão o rosto àquele que transpassaram. Estas são as palavras de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu ofereço minha vida para depois retomá-la de novo. Esta ordem recebi do meu Pai. Portanto, na cruz, houve a ruptura do músculo cardíaco. O sangue deposita-se no saco do pericárdio, dilatando-o. O sangue se sedimenta, permanecendo a parte sorológica mais leve na superfície, enquanto a parte mais densa de corpúsculos deposita-se embaixo. A lança perfura o saco que contém as hemácias que afloram do flanco com pressão, como um borbotão. Uma experiência demonstrou que o sangue fresco permanece íntegro, e aproximadamente 24 horas depois é que acontece a separação. Neste caso, a separação foi mais rápida. Na verdade, ele foi traspassado pelos nossos delitos. Homem das dores, que conhece muito bem o sofrimento, como Isaías já prefira. Também o Salmo 21 prefigura esse momento. O meu coração é como cera, funde-se no meio de minhas entranhas. Assim também o Salmo 68. O insulto despedaçou o meu coração e desfaleci. Estamos diante do coração traspassado, do coração despedaçado. O que mais podemos pedir? Também Jesus, como o homem do sudário, foi envolvido num lençol. Chegada a tarde, veio um homem da Arimateia, chamado José, o qual se tornara também discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol branco e o depositou no seu túmulo novo que mandara escavar na rocha. Portanto, um sepultamento apressado e incompleto, sem a lavação ritual, devido à iminência do sábado. Essa pressa foi providencial,
porque a omissão da lavação do corpo entregou ao cândido lençol o corpo de Jesus com todas as marcas de sua paixão sangrenta. Houve apenas o tempo necessário para depô-lo no sudário, aproximar o lençol do corpo chagado, envolvê-lo de maneira provisória com faixas e, a seguir, espargir sobre ele os aromas trazidos por Nicodemos. O corpo de Jesus, como o homem do sudário, esteve no lençol por um tempo bem definido, o tempo que teria precedido o maior acontecimento da história, a ressurreição. Naquelas horas, Cristo dormiu na morte. Foi envolvido no sudário e atado com as faixas. O sudário novo e alvíssimo recebeu assim o decalque das manchas de sangue que podemos hoje ver, observar e contemplar. Como diz o Apocalipse, foi envolvido em um manto manchado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. No primeiro dia depois do sábado, de manhãzinha, as mulheres se dirigiram ao sepulcro. Encontraram a pedra do sepulcro rolada, mas entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Anjos apareceram em vestes resplandecentes e lhes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? É evidente que o sudário nos fornece também muitos indícios da ressurreição. E o mais importante é a misteriosa imagem amarelada provocada pela mudança molecular da celulose do tecido, isto é, uma degradação por desidratação e oxidação das fibrilas superficiais. 20 solventes de ação química não foram capazes de conseguir de modo nenhum apagar esta imagem. Surgiram muitas hipóteses e teorias, mas as mais convincentes são atribuídas a uma emissão de luz, algo de fotorradiante. Do lado de trás do sudário, esta imagem está completamente ausente, enquanto que as manchas de sangue são bem visíveis. O físico David Willis assim afirmou: a transformação física do corpo de Jesus na ressurreição teria desencadeado uma breve, mas violenta explosão de uma radiação qualquer diferente do calor, talvez não identificável cientificamente, ou talvez identificável, incandescência parcialmente análoga ao fogo nos seus efeitos. Estas hipóteses fascinantes são sempre proclamadas, mas jamais demonstradas, sobretudo porque a ciência jamais poderá reproduzir em laboratório uma ressurreição. Existem, porém, pesquisadores que deram contribuições muito convincentes. Dr. Batista Judica Cordiglia reproduziu imagens semisoldáricas, com experimentos sobre um objeto, provocando contatos eletrostáticos sobre uma tela, obtendo resultados de relevante interesse e demonstrando como esse tipo de energia pode traçar uma imagem sobre um tecido. No mesmo sentido, continuou o professor Lindner, sindonólogo alemão. Assim explica este fenômeno o físico e sindonólogo norte-americano John Jackson. A imagem é produzida por uma projeção vertical e por alta resolução. O sudário, no momento da ressurreição, passou através do corpo de Cristo. E enquanto isso acontecia, ficou impressa no lençol a imagem de um homem de maneira até hoje inexplicável. O corpo de Cristo ter-se-ia tornado atravessável e submetido a uma forma de energia radiante que não se propagava ao exterior, mas só ao íntimo. O corpo ter-se-ia tornado, por assim dizer, mecanicamente transparente. A contribuição energética poderia ter sido fornecida por raios ultravioletas ou raios-x moles, os quais se propagam só por contato direto. O abade Jean-Baptiste Renaudot, sacerdote e pesquisador da medicina nuclear em Montpellier, apresentou uma nova e interessante hipótese de uma irradiação provocada pela ressurreição de Cristo. Sob o efeito de uma energia desconhecida, o hidrogênio pesado, ou deutério, liberta dois elementos, um próton e um nêutron. A irradiação do próton cria a imagem. O nêutron, ao invés, enriquece a fibra de linho com carbono 14. Isto, afirma sempre Renaudot, falseou completamente a datação, porque a princípio havia muito mais carbono do que deveria ter havido. Renaudot afirma que o fenômeno descrito reflete o último sinal da identificação de Cristo como Cordeiro Pascal.
De fato, se esta radiação de prótons pôde oxidar no limite da pirólise a superfície das fibras do linho, o mesmo aconteceu ao conjunto do corpo envolvido. O cadáver, num instante, se encontrou queimado por esta irradiação radioativa. Mas esta tremenda oxidação do conjunto do corpo devia desenvolver um calor elevado que teria estragado o tecido, o que de fato não aconteceu. Isto quer dizer que é como se o corpo tivesse bruscamente desaparecido de dentro do lençol. Esta conclusão concorda com duas constatações: a ausência de traços de decomposição. O corpo não permaneceu no sudário por mais de 36 horas. E a ausência de estiramento das fibras de linho ao nível dos coágulos sanguíneos, nos quais a imagem é muito nítida. Ninguém pôde ter extraído de dentro do lençol o cadáver. O rito do Cordeiro Pascal fornece um esclarecimento imprevisto. No Êxodo se lê que o cordeiro não deve ser conservado para o dia seguinte. O que sobrar deverá ser queimado no fogo. O lençol de Turim testemunha o duplo sinal da queima e do desaparecimento. É um sinal de autenticidade, como o linho funerário de Cristo, verdadeiro Cordeiro de Deus. Recentemente, o professor Rodante ultimou experimentos demonstrando que, embebendo telas com óleos aromáticos para a sepultura, aloés e mirra, expondo-os por um determinado período ao sol, obtém-se verossimilhança à imagem sudárica. Portanto, isso leva a pensar que se do corpo envolvido no lençol, num dado momento, fosse radiado um clarão de luz instantâneo e deslumbrante, como a luz do sol sobre o linho, poderia ter estampado muito bem a imagem que hoje observamos no sudário de Turim. Há no Evangelho de Mateus uma citação muito pertinente. Sobre um alto monte, o Tabor, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. O rosto resplandecia como o sol e suas vestes se tornaram brilhantes como a luz. O homem do sudário, como Jesus, verdadeiramente morreu e verdadeiramente ressuscitou. Lemos no texto original grego do Evangelho de João. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo se pôs a correr mais rapidamente que Pedro e chegou por primeiro ao sepulcro. E olhando dentro, viu estenderem-se os panos. Não ousou, porém, entrar. Chegou, pois, também Simão Pedro, que ficara para trás, e entrou no sepulcro. E observava os panos estendidos. E o sudário que tinha sobre a cabeça não o viu estendido com os panos, mas separado deles, ainda envolto num só lugar. Então entrou também o outro discípulo e viu e começou a crer. Olhar para crer. O famoso jesuíta biblista Inácio de la Poterie demonstrou-nos como Jesus recorrera à pedagogia do ver. O ponto de partida é o que se pode ver com estes olhos de carne. Começa-se pelos sinais, como o sepulcro vazio ou o jardineiro diante do qual se encontra a Madalena, para depois reconhecer nele Jesus. É uma progressão. O sudário e o sepulcro vazio colocam-se na nossa estrada, onde o ressuscitado nos dá testemunho de si mesmo. Para usar a figura do teólogo Chilier, é como um sinal viário na estrada da ressurreição de Jesus dos mortos. O texto grego do Evangelho de João usa 3 verbos: blepen, avistar; theoren, observar; idem, ver e entender. João viu e acreditou. Em que acreditou? Aqueles panos sudáricos, viu-os colocados à parte com cuidado. Queime-na. Portanto, teve a percepção imediata de que o corpo do Senhor não tinha sido roubado, nem fora reanimado ou acordado da morte, mas passara através do lençol fúnebre e panos que o envolviam. Como Pedro e João, que na manhã da Páscoa chegaram ao sepulcro, também nós fazemos uma caminhada no ver. Primeiro encontramos sobre aquele lençol uma imagem e muitos ferimentos que nos levam com o pensamento a Cristo, que sofre, morre
é sepultado. Depois olhamos atentamente a relíquia e, enquanto analisamos, penetramos de um modo mais profundo na sua mensagem, contemplando o sentido profundo daquilo que vemos. E como João, começamos a crer. Sentimos reforçada a nossa fé em Cristo ressuscitado. Quando José de Arimateia apressadamente foi comprar aquele lençol para envolver o corpo de Jesus, por certo não podia imaginar que também o lençol seria um testemunho até os nossos dias da morte e da ressurreição do Filho de Deus. Através dos séculos, ressoam as palavras do apóstolo do coração de Jesus, o evangelista João, que também a nós, pessoas do século XX, repete: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e o que as nossas mãos tocaram, o verbo da vida, nós o anunciamos também a vós, para que também vós estejais em comunhão conosco. O Santo Sudário renova em nós o convite de Isaías. Vinde, trazei as provas, aconselhai-vos também mutuamente. Quem fez ouvir isto há tanto tempo, e quem o predisse desde então? Porventura não fui eu, o Senhor? Fora de mim não há outro Deus. Deus justo e salvador não existe além de mim. Voltai-vos para mim e sereis salvos, povos todos da terra, porque eu sou Deus, não existe outro. Juro por mim mesmo, da minha boca sai a verdade, uma palavra irrevogável. Diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua. O motivo condutor das exposições do Sudário no fim do século é: todos os homens verão a tua salvação. Ter visto o Sudário posto a salvo sob os olhos de todos antecipa a mensagem de salvação contida no precioso lençol. A voz animadora de Jesus nos diz: sou eu, não temais. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.